Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Toledo. Estou aqui para comentar algumas questões aí sobre o que está acontecendo aí pelo planeta. É claro que na internet tem um monte de videozinho aí ensinando você a jogar seu ludo, a fazer umas brincadeiras com a criançada, enfim, toda essa papagaiada aí que visa, na verdade, criar uma rotinazinha para você que está acostumado aí a ter uma rotina organizada, de sair para suas festas, fazer o aniversário do seu filho, ir para a praia, ir para o shopping center, enfim, tudo está hoje meio que proibido, né? E é um excelente momento para a gente fazer reflexões mais profundas sobre a nossa vida, parar um pouco de assistir a Globo, começar a fazer algumas avaliações, né, sobre o que estão lhe entregando. E no caso, o que estão te entregando hoje, né? Estão te entregando uma pandemia de bandeja para você aproveitar o melhor dela, né? O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, essa pandemia muito provavelmente foi fabricada também. Isso daí é efeito colateral de um sistema capitalista onde vale tudo praticamente. Eu não preciso citar para você, nem vou fazer nenhumas referências aqui, breves, na verdade. O caso do veículo a diesel da Volkswagen, que foi fraudado. Ele tinha um sistema de controle de poluição, que quando o carro era colocado na plataforma e o volante era travado, o sistema eletrônico detectava que ele estava na plataforma e acionava os filtros. Por isso esse carro super ecológico da Volkswagen tinha na verdade, quando você estava na estrada movendo o volante, ele desativava os filtros e obviamente mandava toda a poluição que o motor fazia de fato. Quer dizer, eles estavam enganando todo o sistema e conseguiram enganar boa parte da sociedade, até que foi descoberta a fraude, sabe-se lá por quê, porque também era muito bom para ser verdade, e começaram realmente a questionar a Volkswagen sobre isso, e obviamente entrou-se em juízo, aí veio os diretores pedindo desculpas e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Que eles conseguiram manter as suas equipes de engenheiro dentro de um esquema fraudulento, tá bem criminoso até, e manter tudo isso de forma funcional, quer dizer, os diretores sabiam, os engenheiros principais sabiam, eventualmente fabricantes que fabricaram os dispositivos de mudança, né, sabiam disso, o próprio quem programou, fez a programação eletrônica do sistema, das placas, sabia disso tudo. Isso é um exemplo. A Bayer, por exemplo, em um determinado ano, não lembro em que ano que foi, em 80 e alguma coisa, ou 90, 92, 98, uma coisa assim, não lembro exatamente. Mas tem um fato muito importante, no qual houve uma contaminação de um medicamento, contaminação por HIV, por um vírus HIV. E como eles foram, na época, eles não puderam vender para a Europa, pegaram todos os lotes contaminados e mandaram para a África. Então, enfim, tudo isso é possível de ser feito dentro do sistema capitalista. Tá bem? Por quê? Porque o que manda é o dinheiro. Hoje nós estamos vendo a mesma coisa vindo da China. O que há é essa teoria que começa a ficar bastante fundamentada do fato da China ter podido fabricar esse vírus e ter lançado aí no mundo. Então o que acontece? As evidências. Primeiro, o fato deles controlarem essa epidemia do nada, controlou-se do nada. E outro fato é eles comprarem a bolsa deles, a bolsa de valores de Hong Kong, manter-se estável até com um incremento, né, de 0,3%, e o fato deles terem comprado bilhões em ações, né, a fim de tomar o controle dessas empresas, que a maior parte delas eram de capitais de outras partes do mundo, tá bem? De outros empresários, e que obviamente eles são os fabricantes, também não detêm os direitos sobre o know-how, sobre a tecnologia e tudo mais. E hoje, na verdade, são deles, aí eles vão controlar preço e tudo mais. Agora, vejamos,
esse é o primeiro cenário. Se nós tivermos um cenário pior que esse, ou seja, alguns países mais dentro do mesmo nível de potência econômica, entenderem que isso foi de fato um fato, isso é analisar o RNA desses vírus, identificando que possa ter havido uma manipulação, isso de alguma forma possa ser atribuído à China, vai haver uma espécie de retaliação, sabe-se lá se somente econômica ou se a gente eleva isso a outras consequências. Então esse é um dos cenários que se apresentam. São esses cenários hipotéticos também, apesar dos casos desses fabricantes que eu citei serem casos reais, que você pode comprovar na internet. Não é meu objetivo agora fazer prova disso, nem me interessa fazer prova disso, porém está na internet, em sites, está na justiça americana, então foi feito todo um procedimento, aliás, a justiça alemã. Então foi feito todo um procedimento, existem documentações e você pode comprovar todos esses fatos por você mesmo. Se tiver dificuldade, você me escreve no e-mail aí e eu te passo os links adequados aí. Eu tenho esse péssimo hábito de trabalhar com fatos e contextualizá-los. Enfim, o que parece que hoje em dia não é muito levado a crédito. Aliás, hoje em dia está em voga esse comportamento, né, da pós-verdade. Pesquisem aí pós-verdade, que vocês vão entender também o que é esse movimento. Que na verdade consideram-se as informações fakes ou falsas ou emotivas muito mais importantes do que os fatos contextualizados, tá bem? Quer dizer, não se dá importância aos fatos contextualizados e as pessoas passam por mentirosas, etc. Nós sofremos bastante com relação a isso dentro do projeto que nós estamos desenvolvendo, que eu quero comentar também com vocês em seguida. Mas o principal evento que eu quero mencionar é o seguinte: esse momento é para reflexão, a gente deve sentar e começar a pensar sobre o sistema econômico em que nós vivemos e o sistema político. E aí eu tenho companheiros, colegas, não usem eventuais amigos e pessoas conhecidas que estão dentro de alguns movimentos de transformação e que insistem em discutir não política, mas partido. Isto é, quando a gente está discutindo política, a gente está fazendo o que o ser humano geralmente faz, que é justamente entender ideologias e buscar ideologias que se adequem a uma certa realidade e a um certo interesse da sociedade. Ocorre, porém, que dentro da nossa sociedade nós discutimos partidos e essa discussão partidária na verdade parte do jogo. Então você precisa perceber que uma vez que você está discutindo um partido, você está incentivando que o sistema prevaleça sobre a sua própria individualidade, sobre a sua própria ideologia, sobre a sua própria concepção de mundo. Quer dizer, você aceita que esta concepção, ou seja, a democracia representativa, é o modelo de governança adequado. E vários partidos dentro desse modelo é a melhor solução para a sociedade. Tudo bem, você pode acreditar nisso, mas é uma grande fantasia, lhe sinto muito comunicá-lo, se é que você já não sabe disso, mas uma vez que você tem que jogar o jogo político, o jogo desse modelamento social e político, você está fazendo o jogo de quem criou as regras do jogo. Está me entendendo? Então, eu sempre digo, não é mudar as regras do jogo, é mudar o jogo. E isso a gente não está pensando, então a gente tem que pensar fora da caixa. Começa a sentar e avaliar toda essa situação. Será que esse modelo não é extremamente perverso? Ele permite essas modificações das regras do jogo para te iludir e para te deixar pensando que a coisa vai mudar porque é o partido A, porque é o partido B, porque é o partido da esquerda, da direita, do centro? Será que é isso? Isso não faz parte do jogo? Essas opções que estão te dando não são somente as opções que estão te dando, então você tem que escolher. É uma ou outra, uma das N que te colocam, tá bem? Não tem a sua opção. Não existe essa opção de modificar esse modelamento. Você está me entendendo?
Percebeu a questão? Então, esse joguinho parcial de optar por partidos é bem ridículo, tá bem? Por quê? Porque ele atende coletivos, atende um grupo, atende uma determinada categoria na qual o ser humano é dividido. Nós somos divididos em professores, médicos, advogados, garis, enfim, essa divisão é extremamente artificial, porque todos nós temos capacidades. A única coisa que não nos é dada é a oportunidade de nós conseguirmos fazer esse desenvolvimento. E a oportunidade não é simplesmente ofertar cursos igual e tudo mais. É, na verdade, assim, a oportunidade das famílias terem condições desde do nascimento ou até durante a gestação, já terem toda a assistência possível para que essa criança que venha a nascer já tenha acesso a todos os elementos que ela precisa para se desenvolver com igualdade, com qualidade de vida, com saúde, para que desenvolva a sua inteligência. Falta de proteínas durante os primeiros 2 anos de vida da criança leva à diminuição da capacidade mental dessas crianças, tá bem? Aliás, entre outros aspectos, a falta de iodo, que hoje nós não temos, não complementamos o suficiente na dieta humana, né? São os micronutrientes, os microminerais que são parte, né, dos processos celulares. O magnésio, que o Brasil não tem vulcões, o que significa que nosso solo é pobre em magnésio e é um elemento essencial para vários processos celulares. Então essas informações que você não tem, tá bem? Quem é o culpado disso? Você mesmo e, obviamente, o sistema. Se você começa a pensar por sua própria razão, começa a analisar os fatos e tudo mais, você vai entender que a epidemia não pode ser suspensa assim do nada, tá bem? Existe a necessidade. O que está sendo feito? O que o governo busca fazer isso hoje, de outros países, né, de todos os países? Buscam limitar o número de pessoas que possam se contaminar ao mesmo tempo, para que a curva de contaminação permaneça baixa, né? Quer dizer, a gente tem uma curva leve, não uma curva acentuada no tempo. O que significa que essa quantidade de pessoas contaminadas ao mesmo tempo levam ao colapso do sistema de saúde, de atendimento, tá bem? Então fique atento a isso, que todos nós vamos pegar coronavírus. É claro, a partir do momento que boa parte da população pegar, ficam imunes, quem não morrer fica imune, em tese, ainda que estão dizendo que se pode pegar outra vez. Então, obviamente, só vai parar a epidemia quando nós tivermos uma vacina. Tá bem? Então, fique tranquilo que você também vai ter coronavírus. Evidentemente, existem tecnologias que são suprimidas pela própria Anvisa, como o Zapper. O Zapper foi uma das primeiras tecnologias que foi suprimida à venda no Brasil, né? Zapper e Anvisa tem uma portaria proibindo a venda e comercialização, que é uma vergonha. Parabéns, Anvisa, está indo na linha certa. Esses são apenas parte das falcatruas, das mentiras da Anvisa, entre elas o clorito de sódio, que também foi proibido. Tem um vídeo aí da Anvisa, procurem clorito e Anvisa, vocês vão ver o vídeo de uma senhorinha, de uma pessoinha falando lá, e até um comentário meu embaixo que eu coloquei. Aliás, eu nem sei se vai ficar muito tempo aquele comentário lá, porque eu posto informações técnicas e científicas de documentos, não? De avaliações desse produto, do clorito de sódio, como extremamente eficiente, porque ele serve para tratar água, tá bem? Então pode ser consumido pelo ser humano. Que coisa impressionante, não? Um excelente germicida, bactericida e virucida, se pode se dizer esse termo, né, esse neologismo, porém comprovado por vários estudos e utilizado largamente aí para higienização e de alimentos, inclusive, tá bem? Então, enfim, só não pode ser utilizado pelo ser humano, porque ele é muito eficiente e acabaria com os laboratórios, não? Puxa vida, né? Então, enfim, eu mesmo estava com câncer de pele e, eventualmente, usando esse tipo de produto, eliminei. Eu estava com cirurgia marcada para fazer. No dia eu fui lá, um médico me examinou, ficou consternado, usando um dermascópio, e aí veio outro médico com outro equipamento para examinar, porque eles não estavam convencidos, que não sabiam o que estava acontecendo.
Enfim, a divulgação disso nos meios médicos é perigosa, porque na verdade o que vai acontecer? Esses médicos mesmo vão levar esse material, vão levar essa constatação para a Anvisa, vão conversar com os colegas que estão acima deles, que controlam essa questão, levam para os laboratórios, né? E os laboratórios levam para a Anvisa, quer dizer, mandam fazer isso, quer dizer, ó, mete uma portaria aqui que isso não pode usar, porque evidentemente vai criar problema. Eu até arrisco a minha vida e minha pele aqui nesses comentários, mas como eu sou um leigo, né, no assunto, então pode ser que me esqueçam. Mas o importante é que você comece a avaliar e estudar por si mesmo. Não se vá por minha palavra. Aprenda a pesquisar na internet, evidentemente que está cheio de lixo, tá bem? Então aprenda a pegar documentos, aprenda a estudar também conjuntamente. Se você for uma pessoa responsável dentro da sua área, você acaba criando uma credibilidade. Então tem pessoas com bastante credibilidade dentro da área médica, médicos, enfim, pessoas que têm formação adequada que podem discutir sobre isso. Eu não quero discutir sobre isso, eu só quero identificar que há vários pontos aí dentro dessa formação e dentro do modelamento social que nós temos, tanto do sistema de saúde, quanto do sistema educacional, quanto do sistema da matriz energética, que nos é obrigatoriamente imposta, né? Petróleo, hidroelétricas e Tesla, que foi esquecido da história, foi tirado. Você já ouviu falar de Tesla? Provavelmente já, porque muita gente começou a falar de Tesla e dá o devido lugar a ele, até pelo Elon Musk, né? O carinha da Tesla, da SpaceX, né? Que começou a lançar foguetinho. Então, assim, e aí já fez parcerias com a NASA e tudo mais, porque quando chega lá em cima descobre que tem outras coisas que a gente não deveria estar sabendo aqui na Terra. Então eu só queria que você começasse a pensar e a racionalizar, não ir por canalzinho de YouTube aí, que um monte de babaca falando um monte de merda, que não vai te ajudar para nada. Então, assim, fica dentro de um escopo técnico, da metodologia científica, não do dogma científico, tá bem? Que agora tudo que tem que ser provado, né? Tem que ser, você não deveria ser ao contrário, né? A prova ao contrário. Você deveria fazer uma afirmação e quem quisesse contestar essa afirmação teria que provar que isso não é possível. Como, enfim, isso aconteceu durante o período do Iluminismo, né? Em que a ciência confrontou-se com a religião e aí se excluiu Deus de todas as equações, né? Então foi um afastamento, aí criou-se o dogma científico, né? Que tem um monte de babaquice, né? Só para comentar uma, né? A primeira lei de Newton aí, que da inércia, né? Que todo corpo permanece em movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. Só para seu conhecimento, não existe corpo em movimento retilíneo e uniforme nesse universo, tá? O que existe são realmente ou corpos parados no universo, como a lei também prevê, né? Não existem um corpo permanece em repouso a menos que uma força atue sobre ele. Outra bobagem, porque não existem corpos em repouso. Todos os corpos no universo estão em movimento. Então essas leis que foram trazidas para nós, me perdoem a não precisão, é que eu estou sem documento, eu não preparei nada, mas essas leis você pode pesquisar as leis, não sei nem se é a primeira lei de Newton, suponho que seja, então dá uma avaliada, mas não vá criticar-me por não precisar a lei e nem a descrição dela, tá bem? Então seja capaz e maduro de pesquisar e avaliar e verificar o que eu estou lhe passando. Então, nós temos várias falácias sociais que precisam ser consertadas. Eu acho que esse momento reflete um momento em que nós podemos começar a fazer essa transformação. E essa transformação é evidente que está causando uma ruptura. Você está tendo que fazer esse pensamento hoje, você está sentindo parte da ruptura. Mas eu vou lhe dar alguns cenários futuros que podem impactar muito mais essa ruptura na sua vida se você não começar a redesenhar alguns aspectos dela, tá bem? Você vai precisar se adaptar. Então, assim, o cenário breve, eu vou te dar um cenário a curto prazo. Primeiro, vejamos, a quantidade de pessoas que vão ser contaminadas pelo Covid, que é uma decorrência aí do modelo capitalista, tá bem? E não será, talvez, a última pandemia que nós vamos enfrentar, esse é um começo.
tá bem? Mas supondo que esse cenário seja o que nós vamos vivenciar no nosso tempo aqui na Terra, o primeiro aspecto que você tem que pensar é que após esse movimento, eu pergunto para você, tem milhares de pessoas em favelas, pessoal que trabalha na rua, pessoal que lojistas, enfim, que pagam aluguel, que tem que buscar mercadoria para vender, que trabalham como ambulantes, enfim, entre outros casos que são milhares de pessoas que vão começar a sentir os efeitos da crise. Essas pessoas precisam de recursos, né? Não é só ficar em casa, mas alguém vai ter que pagar a luz dele, alguém vai ter que pagar o alimento principalmente, que você atrase a luz, que atrase a água e tudo mais, mas o alimento não dá, tá bem? Então essas pessoas vão precisar sair na rua para, de alguma forma, fazer a sua subsistência. Então esse movimento aí, de todo mundo dentro de casa, é relativo, as pessoas vão ter que sair, vão começar a sair. E eu não dou muito tempo para que a gente já tenha arrastões aí de gente invadindo o mercado para tirar material, alimentos, né? Basicamente. Fora o fato de que começa a haver disruptura da cadeia de produção e consumo, né? Então o que acontece? A gente vai ter desabastecimento. Lamentavelmente é um fato, tá bem? Como se tem observado aí em vários outros países que já passaram por essa situação, a gente está começando agora, tá bem? Só que no Brasil, evidentemente, isso vai ser agravado a sei lá que potência, se ao quadrado, quem sabe, somente ao quadrado já está bom. Mas a gente vai ter muito mais morte, a gente vai ter muito mais conflito, caos social e etc. Fora o fato de que quem estava pagando aluguel não está pagando mais, ou vai deixar de pagar, porque não está entrando dinheiro, como é que ele vai pagar, e o locador também vai deixar de receber. Ou seja, isso tem um impacto geral na economia. Outra coisa, as pessoas não podem permanecer dentro de casa porque obviamente vai queimar uma lâmpada, vai faltar uma manutenção numa bomba de água de um prédio, vai queimar um fusível, vai cair um disjuntor, alguém vai ter que substituir um sistema elétrico, vai pegar fogo em algum lado, vai ter que recarregar extintor. Então essa questão hoje dessa movimentação é bem limitada, tá bem? Antes dela começar a causar efeitos muito mais graves e nocivos do que a própria doença. Esse é o efeito que a gente vai ver daqui a 3, 4, 5 meses. Vai começar um efeito cascata, né, de empresas fechando, gente sendo demitida, e a gente vai ter aí outro caos para enfrentar. Como é mundial isso daí, a recuperação é bem complicada. Então a gente pode ter, em vista do preço que está baixando do petróleo, porque tem pouco consumo, o que geralmente se faz é parar a produção, evidentemente, porque senão não tem como custear tirar petróleo da terra, tá bem? Então é simples, tem um limite para esse preço, não vai se vender barato. Pode se vender barato que se tem estoque. Acabou o estoque, tem que produzir. O custo da produção não pode ser mais barato do que o custo de venda, tá bem? Então quer dizer, o custo de produção tem que ser mais barato do que o custo de venda. Se obviamente você tiver um preço de venda muito baixo, você não produz. Então a possibilidade de faltar combustíveis também é uma outra perspectiva que está aí. Faltou combustível é o problema crítico, né, obviamente de segurança nacional, que tem que ser resolvido aí. Então pode haver uma escassez, acredito que se reequilibre e tudo mais. Mas o grande problema, o grande desafio é não haver disruptura nessas cadeias muito grave. Se houver disruptura muito grave, a gente realmente tem um problema social sério, um problema econômico sério, e na verdade é o que se avizinha. Não tenho dúvida que vai haver problema social sério. Muita gente deixando de pagar uma série de contas, enfim, vai haver dificuldade. A gente vai voltar, todo mundo vai para o básico, e as fábricas, obviamente, que fabricavam televisores de 80, de 92 polegadas não vai estar vendendo, então, ou talvez até continue, né, porque quem compra isso é a elite. Então, e os alienados, evidentemente, como eu e você, que evidentemente acaba tendo, não, preciso comprar um televisor maior, porque agora eu vou ficar em casa. Então provavelmente agora a Magalu, não estou fazendo propaganda, a Amazon, e entre outros, que agora Casas Bahia, né, se você não é da elite, então você vai comprar na Casas Bahia, e tem um aplicativozinho lá para você. Tá bom? Então o que eu queria te convidar é essa reflexão primeiramente. Eu não sei se eu vou cortar esse vídeo aqui, se a gente continua num outro, mas eu te agradeço aí a atenção e
Vamos lá, o que eu estou querendo com isso? Na verdade, assim, existe um movimento no planeta que se chama economia baseada em recursos, que é um modelamento de sociedade no qual a gente prevê o consumo e através dessa previsão a gente dá início à produção, quer dizer, produz o que é necessário, alimentos, alquinho gel que não serve para nada, quer dizer, se você está achando que a mascarazinha, o álcool gel serve para alguma porcaria, então, enfim, se informe, se eduque, busque informação, que nesse caso é bem mais complicado a questão. Então vamos lá, o que eu estou propondo é que, eventualmente, a gente deveria estar trabalhando não em sistemas políticos, não em tentar mudar tudo, quer dizer, a gente pode tentar mudar cadeias produtivas, a gente pode pensar em trabalhar de forma coletiva. Então o que eu estou pedindo é, trabalhem comigo, trabalhem junto comigo, para que a gente possa criar essa outra economia, não necessariamente uma economia global, baseada em recursos, isso é, produção e consumo sincronizados, e as pessoas são organizadas na sua área de trabalho, precisamos de médicos, os médicos recebem alimentos, recebem carros, recebem aquilo que precisam, seus eletrodomésticos, etc., porque tem pessoas fabricando geladeiras, o outro está fabricando televisão, o outro está fazendo câmeras, o outro está montando sistemas de transmissão de internet, então tudo se organiza, tá bem? Então o que nós precisamos? De sistemas compartilhados. Então, brevemente a gente vai ter veículos automatizados, autodrives, que vão poder fazer esse percurso, né, sem que a gente precise ter o carro, estacionar na rua, não precisa nada disso. Chama o autodrive, ele vai até você, como o Uber hoje vem. Futuramente vai ser um carro autodirigido. Você vai sentar lá, vai indicar, já no aplicativo você vai dizer para onde você quer ir, ele vai te deixar na porta, você desce com a sua família, com toda tranquilidade, o carro vai embora atender outra família. Isso é uma sociedade organizada, é uma sociedade isonômica. Seu filho precisa de escola, perfeito. Os professores têm uma remuneração adequada, tá bem? Então, apesar do sistema prever o desaparecimento do dinheiro, que eu acho isso meio fantasioso, não é o dinheiro que é o problema. O problema é o lucro, tá bem? Então, esse é o problema. O problema é o lucro. Quer dizer, quando você explora a mais-valia, você está tirando da população, das pessoas, você está tirando qualidade de vida, quer dizer, respostas tecnológicas que possam estar ali à disposição da população. Ao invés disso, você está acumulando lucro para sabe-se lá o quê, para controlar, para aumentar o poder, né, dessas elites econômicas que dominam o planeta e que querem perpetrar aí essa situação. Então o convite que eu te faço é justamente isso, acompanhar comigo essa reflexão e a gente pensar em criar essas redes essas cadeias produtivas dentro de um modelamento coletivo, tá bem? Paralelo ao sistema, tá bem? Você não precisa largar seu emprego mesmo porque ele está sempre em risco, né? Você não precisa largar o seu comércio, mesmo porque ele está sempre em risco. Agora você, se é comerciante, você está com a porta fechada agora, esperando pelo melhor. Você vive disso, está na dependência desses valores, né, da tua clientela, e está se perguntando como é que você vai pagar suas contas. Quer dizer, você comprou um carro novo, tem o IPVA que você está pagando, você comprou um apartamento que você tem que pagar o condomínio. Então, assim, você está pensando em como é que você vai resolver essa situação. É claro que você tem uma poupança aí, uma aplicação que você já vai começar a pensar em mexer. Mas vai ter um limite, né, para essas questões, e obviamente todo mundo vai sofrer essas questões econômicas aí que estão sendo impostas aí por esses poderes constituídos. Se nós estivéssemos dentro de uma economia baseada em recursos, isso não ia acontecer em nada, porque você não teria que pagar seu aluguel, porque não tem aluguel, né? Seria dessa própria rede, né? Dessa própria comunidade. Para quem não sabe, a gente tem um projeto chamado Ecopolo, né? O projeto Ecopolo da Equilibrium, no qual a gente cria comunidades planejadas, ou estamos tentando estabelecer essas comunidades planejadas, que são justamente esses modelamentos da sociedade, no qual a gente, dentro da comunidade, produz energia, produz alimentos, produz os itens básicos. Isso vai se tornar cada vez mais comum e mais fácil, porque a gente já tem as impressoras 3D. Então tudo isso, os bens que a comunidade pode precisar são são produzidos localmente, pelo menos a maioria deles. Outra questão é o compartilhamento de informações e de conhecimento. A gente precisa parar de politicagem e entender que não existem, como Jacques Fresco dizia, não existem problemas
dos brancos, dos negros, dos professores, dos policiais. Existem problemas humanos, tá bem? Todos nós fazemos parte da mesma família humana. Somos irmãos e irmãs vivendo no mesmo planeta. Então os problemas são de todos nós. Não adianta pensar, e vamos lá, vamos já entrar num outro problema. Futuramente, não vai demorar muito, a gente vai ter disruptura da produção de alimentos. Por quê? Porque nós estamos enfrentando uma crise grave também climática, que não apareceu os efeitos, mas não vai demorar muito para aparecer. A gente já teve prejuízos enormes com as enchentes, tá bem? E essa recuperação já estava em caminho, né? Então o Estado não vai ter dinheiro para pagar essa recuperação, tá bem? Que acabamos de tomar, esses reveses acabaram de acontecer. E agora vem mais esse, né? Que o governo começa a liberar bilhões aí de reais, que vão ser mal gastados com toda certeza, obviamente, principalmente na situação de emergência. Você pode ter certeza que boa parte desse dinheiro vai ser desviado rapidinho, porque os esquemas já estão em operação aí. Nesse cenário, você pode comprar a qualquer preço, vender a qualquer... E, obviamente, os esquemas vão ocorrer, né? Os departamentos aí de operações estruturadas estão em funcionamento nesse momento. Então, assim, ao final desse período, além da crise econômica, a gente vai ter uma crise no judiciário, porque as respostas do judiciário vão demorar muito para sair, tá bem? Porque vai haver uma série de ações demandando, quer dizer, o locador querendo cobrar do locatário e o locatário não querendo pagar em cima dessa crise aí, dele não poder também faturar. Então, percebem que o cenário que se avizinha não é muito feliz, né? E mais, em um determinado momento, e pode estar a qualquer momento posto, primeiro é o aumento do nível dos oceanos, que está ocorrendo já com certa gravidade, como vocês têm visto aí nessas últimas ressacas e nessas elevações da água e da praia que está sumindo em vários locais. A gente teve em Ubatuba recentemente, a gente viu a quantidade de praia ter sido reduzida drasticamente. Ou seja, isso está acontecendo no planeta inteiro. E o grave é que esse destempero climático pode realmente, a qualquer momento, e já está acontecendo, mudar as correntes marítimas. Tá bem? Então esse é o maior problema que nós temos aí para enfrentar. Depois de passar da crise econômica, possa vir a crise. Eu não estou sendo sarcástico ou irônico, mas eu quero dizer com isso que, na verdade, é um cenário que, para nós que estamos nesse projeto há mais de 10 anos, não é estranho. E até muito auspicioso, se ele não se converter em algo mais grave. Então a minha esperança é que ele não se converta em algo mais grave e que você e eu e nós possamos trabalhar junto para resolver isso, tá bem? E qual é a solução que a gente apresenta? É a economia baseada em recursos, que precisa ser construída, ela não nasce da noite para o dia, a gente precisa criar essas cadeias produtivas. Então imagina hoje se você fosse sócio ou não sócio, ou se você fosse um associado da Cooperativa Equilibrium, que é a cooperativa que nós trabalhamos, e nós tivéssemos uma produção de alimentos, a aquaponia, que é uma tecnologia que a gente trouxe como pioneiros aqui para o Brasil, tá bem? A gente tem essa referência no Brasil. É evidente que muita gente já entrou no sistema e está trabalhando, inclusive universidades e especialistas aí trabalhando com essa tecnologia, porém nós temos um histórico muito importante aí do ponto de vista de pioneirismo aqui no Brasil e de instalação de sistemas que nós fizemos, tá bem? Acredito que até hoje nós temos aí sistemas únicos que infelizmente por N razões foram passados para terceiros, mas a gente segue trabalhando, buscando aí novas soluções e novas tecnologias. A gente sempre está dentro do nosso projeto, a gente tem essa posição. Então o que a gente precisa criar? Produção de alimentos, que a gente possa estar sempre produzindo, e você está produzindo alguma coisa também, dentro da sua casa, ou dentro do sistema que nós temos, que nós projetamos, que precisa começar com os itens básicos, passando aos outros itens mais necessários que vão sendo disponibilizados aí, dentro de até com uma moeda própria. Então, a ideia é que nós criemos uma moeda própria, evidentemente, que essa moeda ela seja lastreada pela capacidade produtiva das pessoas, nem pelo ouro, nem pelo dólar, pelo que seja. Quer dizer, a gente tem que ter uma
uma economia baseada realmente na capacidade produtiva, nos recursos, baseada em recursos. E isso é o que não está sendo feito, e a gente negligencia isso, deixa para os governos se estabelecerem. O governo deveria desaparecer, ou deve desaparecer o quanto antes, porque ele é que realmente atrapalha todo o processo emancipatório da humanidade, tá bem? Então, quando foi criado os governos, que começou-se a cobrar imposto, que era uma coisa que não existia, mas se começou a cobrar, creio que foi na Inglaterra, por conta de uma situação de guerra, o que seja, e depois disso começou-se a cobrar de forma constante e virou institucionalizou-se a cobrança de impostos. Então, o que nós deveríamos ter, na verdade, era a gestão dos recursos pela própria população, num processo que a gente chama de democracia direta científica, que se baseia em fatos para construir soluções que são isonômicas para toda a população. A nossa ideia é muito simples, ela tá exarada aí nos projetos Vênus, projeto Vênus do Jacques Fresco, no Horizon One da Fundação Pró-Social, está baseado em várias comunidades que estão por aí. Claro que essas comunidades como Auroville, Damanhur, Findhorn, Sedona, todas essas comunidades, elas não estão em economia integrativa. O que a gente propõe é justamente isso, que a gente integre essas economias, crie as redes de produção e consumo e possa amenizar. É evidente que a gente não vai estar produzindo altíssima tecnologia no primeiro momento, mas é evidente que a partir do momento que você tem a opção, você não precisa estar passando por isso, principalmente pela questão educacional, pela questão informacional. Você poderia estar numa comunidade como o Ecopolo, que a gente chama de Ecopolo, que são esses espaços de convivência planejados, no qual você estaria recebendo a atenção médica real, também com tecnologias que foram suprimidas e que nós estaríamos resgatando. Imediatamente eu diria que já teríamos a solução para o vírus, e imediatamente eu creio que nós, ou a partir de um determinado momento, nós poderíamos estar desenvolvendo as tecnologias de medicina vibracional, que são as tecnologias desenvolvidas por Royal Rife, que é um médico nos anos 30, desenvolveu tecnologias fantásticas de vibração, eletromagnética, que atacam, que ao entrarem em ressonância com os vírus, bactérias e N outros patógenos, acabam rompendo as membranas desses patógenos e, enfim, livrando da enfermidade, tá bem? Foi muito bem sucedido durante o trabalho que ele realizou, até que, evidentemente, esse trabalho foi suprimido, equipamentos destruídos, laboratórios interditados e toda a papagaiada que a gente já conhece. O mesmo foi feito com Tesla. Isso é histórico, são fatos reais, você pode pesquisar e eu acho que é importante você ter noção disso, do que foi feito. Então a história é feita de sacanagens muito grandes com a humanidade. E o que eu quero convidar você é justamente a nos auxiliar a livrarmos a humanidade destas sacanagens. E você participando dos processos, tá bem? A gente não quer dinheiro seu, a gente quer que você participe do projeto, evidentemente, auxiliando na medida do possível. Nós não vamos tomar qualquer tipo de recurso de você, a menos que você se sinta à vontade para poder investir conosco, a trabalhar conosco, a desenvolver essas cadeias. É evidente que tudo necessita recursos, tá bem? Mas o primeiro momento que eu quero que você faça, que você precisa se conscientizar da necessidade de nós fazermos isso. A outra, entender que nós temos dentro das instituições que nós criamos, foi justamente para não ter politicagem, para não ter... Eu mesmo sou presidente da cooperativa, e da ONG eu sou vice-presidente, porém o que ocorre? É necessário que nós entendamos que esses cargos eletivos, eles são representativos apenas, quer dizer, eles não tomam para si o direito de tomar decisões. Isso eu tenho dito, só que as pessoas não entendem como é que é o nosso processo de decisão. Apesar de nós termos a competência de fazer a gestão de vários recursos, o direcionamento principal, além de ser dado pelo Estatuto, ele é constituído por modelamento técnico. Então nós temos o que é chamado de democracia científica ou democracia direta anti-expertise, que é uma democracia científica anti-expertise. O que é anti-expertise? É justamente a avaliação técnica por câmaras técnicas de determinados problemas. Então a gente não pode deixar a maioria decidir em nome da minoria. Tá bem? Então isso é importantíssimo. Se a gente for trabalhar em minoria, de repente a maioria
aqui é heterossexual e tem 3 que são homossexuais e obviamente vai haver uma discriminação da minoria, percebem? E a gente faz isso diariamente dentro do modelo político-econômico atual, a gente faz isso, a gente discrimina de uma série de formas, uma série de formas. E essa discriminação não é só mais evidente, mas é as discriminações mais sutis, como o nível educacional de uma pessoa, tem vários níveis, o nível econômico, esse modelo classicista, né, que você separa para ser dicotômico pobres e ricos. Você acaba fazendo essas barreiras, construindo essas barreiras, o acesso à educação, o acesso a uma justiça, né, que muitas vezes acaba sendo comprometida. Então é preciso que nós tenhamos em mente que nós temos que construir uma outra sociedade para que a gente possa superar essas grandes crises que vêm pela frente. Muita gente vai morrer agora, tá bem? Mas as outras crises vão trazer possivelmente muito mais gravidade, né? A própria queda da economia vai acabar causando maior índice de violência, tá bom? Então a gente pode esperar aí que eventualmente nossas famílias serão afetadas. Então o convite que eu faço é que nós passemos da mera política partidarista para uma política integralista, não, de que cada ser humano seja respeitado por ser um ser humano, sem distinção nenhuma, todos somos iguais. Então o que é preciso? Claro, as distinções são feitas pelo mérito, evidentemente, as pessoas trabalham, se empenham, isso pelo mérito de qualquer um, quer dizer, se você tem o mesmo empenho, não importa a sua capacidade, importa o que você quer, a tua vontade de contribuir e de participar desse processo de crescimento, de desenvolvimento, de progresso social, tá bem? Se você está inserido dentro desse modelo, então certamente você faz jus à igualdade que a todos toca. É evidente, se você é um cara que não está nem aí, que não quer, só quer se aproveitar do trabalho dos outros e tudo mais, é evidente que você vai ser meio que discriminado justamente, não é uma discriminação justa pela a menos que você tenha um problema de saúde, mas isso não cabe ser julgado de forma a priorística. É preciso uma análise médica, enfim, um grupo de assistentes sociais para fazer a avaliação de cada pessoa, cada caso, para que a gente possa ter essa visão. Eu estou colocando algumas questões práticas, pragmáticas, para que você entenda mais ou menos aonde eu quero levar você com essa conversa. Então o que eu estou propondo para ti hoje é essa reflexão, avaliar se nós podemos realmente criar essas cadeias de produção e consumo, também para minimizar o efeito das crises econômicas. Tá bem? É óbvio que você inserido nesse modelo social, você cada vez mais você quer progressar na carreira, quer ganhar mais, e o que acaba acontecendo? Você acaba aumentando, evidentemente, o teu status, porém o teu nível de dependência permanece o mesmo. Você vai estar investindo em passivos, né? Você está comprando um carro, vai aumentar o IPVA, seguro, o custo da manutenção. Você está comprando uma casa na praia, perfeito, você vai pagar mais um IPTU, mais um condomínio, e tudo isso leva você a ter mais despesas, evidentemente aumentando o teu status. Até o momento que, evidentemente, você possa ter uma doença como essa e acabe sendo demitido, ou acabe vindo a falecer, e sua família entra numa espiral descendente que vai levar a uma situação, eventualmente, se você não tiver uma poupança e tal, é uma situação crítica. Então, é uma ilusão esse crescimento, e você vai perceber que quem tem muito dinheiro acaba percebendo que chega a um determinado limite, ele não tem mais prazeres materiais para cumprir, quer dizer, ele começa a se entreter com brinquedinhos, tá? Começa a comprar carros, né? Compra sua Maserati, e seus brinquedinhos, tá bem? Que eu chamo são esses bens caríssimos, e que começa a se entreter com isso, mas uma hora vai chatear também, a pessoa vai começar a ficar meio deprimida, que é uma das grandes um dos grandes males do nosso século, né? E que eventualmente a pessoa percebe que ela não pode comer mais do que um determinado limite, que obviamente ele comer demais vai lhe trazer malefícios, né? Então ele começa a se limitar, ele começa a perceber que só precisa chegar a um determinado ponto para ter um conforto que ele não é luxo, que não representa
mais para ele, né? Não vai trazer mais felicidade para ele. Então, assim, eu acredito que se nós tivéssemos uma sociedade realmente compromissada com a verdade, o que não é o fato, né? A gente esconde tudo, os fatos históricos, arqueológicos, tudo é uma grande mentira, né? Nós vivemos na Matrix, né? Que foi proposta aí pelo filme Matrix, mas é muito pior do que o filme, né? Porque lá a gente pelo menos é enfiado num casulo e tá ali, não sente dor, não sente... Enfim, é até bem positivo, né? Enfim, e nós vivemos na verdade enfiados nessa Matrix que nos obriga a nos formarmos para a Matrix. A gente é formado pela escola prussiana, né, para se encaixar dentro da Matrix, para a gente ser utilizado, para a gente continuar dando essas respostas e construindo televisores cada vez maiores. Eu acho que chega um limite, né, no qual a gente perde a noção do que é ser humano e passa a ser um ser vinculado aí a uma imaterial, a uma irrealidade, não, a um conceito fraudulento, né, para nós. A gente esquece a nossa espiritualidade, esquece que nós somos seres eternos, né, e espíritas, né, os espíritas são cientistas, né. O espiritismo não é uma religião, é uma filosofia com fundo científico, né, com bases científicas, que tem implicações religiosas. Essa fala não é minha, é fala do Divaldo Franco, que é um expoente aí do espiritismo, e que nós devemos ser muito gratos aí por ao Allan Kardec por ter tido o trabalho que ele teve, o desafio que ele teve na vida dele para trazer isso para nós. Se você não é espírita, não tem problema algum. O que é importante é que você tenha uma crença e que pratique o bem. Isso é o que faz a diferença para as leis físicas e para as leis espirituais, que são também irrevogáveis, não fazem parte aí do universo, não há como tirá-las, tanto espirituais quanto as físicas, elas estão aí certas. Então, não importa. O que é importante é que o bem é consequente, né? O bem, ele tem a lei física básica de causa e efeito vale para a lei espiritual. Então, tudo que você pratica aí de bem para a tua humanidade, você está acumulando aí no teu caixa espiritual. E é bom ter um caixa espiritual bom aí. Sair da alienação é importante, começar a se interiorizar, porque a grande riqueza é o teu controle emocional. Não que você não possa ficar irritado, evidentemente você vai ficar irritado, mas isso não pode te dominar. Você é humano e tem essa afetação, mas você tem que aprender a se conhecer. O autoconhecimento é importantíssimo. E as experiências humanas são para isso, né? Para te tornar relevante a tua vida. Então traga para a tua vida também o aspecto espiritual e traga dentro do aspecto material a necessidade que nós temos de preservar o planeta, para que a gente tenha garantido para os nossos filhos, de uma forma ou de outra, um planeta sustentável. Porque o que nós estamos entregando para ele hoje é um lixo. Ou seja, se nós não começarmos a atuar hoje em prol das futuras gerações, nós estaremos comprometendo a vida dessas futuras gerações. Então é nossa responsabilidade sairmos da alienação, sairmos da panelinha, batida panelinha na varanda do seu apartamento. Esses gestos de doações aí que ocorrem, evidentemente eles são valorosos e devem ser aplaudidos. Mas o problema é que a gente tem que sobrepassar isso, porque ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente vê gente tomando informações aí, indo às farmácias e comprando medicamentos em quantidade, em estoque, estocando alimentos que poderão fazer falta aí para outras pessoas, e nesse momento ninguém se interessa pela vida do outro, né? Ele está pensando nele e nos interesses dele e da família dele, tá bem? O que é muito triste isso, né? Então assim, a gente vive esse momento, o momento mais superficial de... O que nos sobra é fácil doar, né? É fácil dar. Agora, o que nós temos em recurso limitado é que é difícil a gente compartilhar, né? E esse compartilhamento do que me sobra, espiritualmente falando, não pesa muito na balança. Me pesa aquilo que me realmente faz sentido fazer.
O que eu estou fazendo com toda a intenção de transformar isso para melhor. Então ele tem que ser um compromisso íntegro, né, pessoal, não meramente assistencialista, meramente por pena das pessoas. Você tem que ter pena de si mesmo, porque eventualmente você que não está contribuindo para que a gente faça essa transformação está na lista dos culpados, tá bem? Você, por ignorância ou por negligência, também faz parte das pessoas que estão são culpadas pelo planeta, pela epidemia, querendo ou não, fazem parte. Por quê? Porque você negligencia o fato de que nós podemos construir uma sociedade melhor e você não colabora com as pessoas que estão querendo transformar essa sociedade. Então você está mais preocupado com questões banais, muitas vezes, do que com questões de fato que são relevantíssimas para que a gente possa mudar esse paradigma social. Então o convite é na verdade esse. Nós temos essa comunidade planejada em Piracaia e eu gostaria de te convidar a participar dessa formação dessas redes, tá bem? Para que a gente possa construir esses negócios, né, ou empreendimentos nessas comunidades, apoiando o desenvolvimento delas, pensando em morar numa delas, porque não precisa de dinheiro para ir para uma comunidade dessa. Claro que você vai precisar da tua casa, vai precisar edificar, vai precisar dar um jeito nessa questão. Mas o que seria bom e o que seria correto e o que faz parte do nosso planejamento é que nós podemos construir parte dessa infraestrutura e que cada família que vá mudando para essas unidades comece a trabalhar dentro de uma economia integrada e, obviamente, à medida em que mais e mais famílias vão se juntando, a gente constrói a comunidade, que vai ter uma resiliência muito grande a essas crises, porque a gente já produz alimentos dentro, a gente já tem um conhecimento para ofertar uma qualidade de saúde preventiva e alternativa muito boa. O que nós precisamos é o compromisso, sério. Eu posso doar 4 horas por semana, 1 hora por semana, não importa, para organizar, para nos auxiliar na parte de organização administrativa, para nos organizarmos na parte de tecnologias, enfim, a tecnologia de energia, a energia livre, a energia do ponto zero. Se você não acredita em energia do ponto zero, pesquise efeito Casimir, provado cientificamente a existência dessa energia do éter, do campo etérico, tá bem? Que é de onde deriva todas as outras questões, tá bem? Eu posso dar até uma pincelada sobre essa questão, né? Que toda a física que você conhece aí, ela está falseada, né? O complexo industrial militar americano conhece essa realidade e faz uso dela há muitos anos, né? O desenvolvimento começou aí com a Helena. Bom, é Sociedade Vril. Eu devo colocar aqui nas informações do vídeo sobre essa sociedade na qual ela começou a baixar essas informações e desenvolver essa tecnologia de controle gravitacional e de tecnologias que hoje os impérios, aí, os governos ocultos possuem. Então, assim, sem entrar em muita questão mais aprofundada nessa questão, e não é um divaneio, pelo contrário, é uma explicação racionalizada da nossa sociedade hoje, que nós precisamos pôr atenção a isso, né, para que a gente possa sobreviver aí aos próximos anos. Mas a questão inicial que eu te convido a fazer é justamente essa: desenvolver uma sociedade, desenvolver uma rede de informações verdadeiras sem tendencialismo. Quer dizer, eu não sou petista, eu não sou PSDBista, eu não sou seja lá que partido for. Vocês percebem que eu conheço pouquíssimos partidos, pouco me interessa qualquer partido, não tem sentido algum partidarismo para mim. O que tem sentido é uma política integrativa na qual todas as pessoas sejam iguais, nós somos a mesma espécie, nós trabalhamos no mesmo planeta, nós dependemos uns dos outros, quer dizer, alguém desenvolveu essa tecnologia para eu poder estar me comunicando com vocês e ao mesmo tempo eu posso estar defendendo os interesses de vocês numa outra atividade, tá bem? Então todos nós estamos integrados, então essa percepção precisa estar muito clara. E hoje o dinheiro falsifica isso, né? A existência do dinheiro como elemento de controle falsifica isso, porque eu sou independente porque eu tenho dinheiro, porque eu sou
eu tenho recursos econômicos, então eu sou independente de qualquer um. Não, pelo contrário, você depende de todo mundo. Se em um determinado momento o dinheiro não vale nada, pode ser que você não compre dinheiro, com o dinheiro você não compre um atendimento de saúde, etc. Então é muito limitado. Então essa é a primeira reflexão que eu faço. Te convido realmente a pensar nisso. Os links dos nossos sites estão no ar. Mais informações também aí pelos links que a gente está disponibilizando para vocês. E faço esse convite para a gente fazer essa reflexão. Quem quiser auxiliar aí, a gente tem realmente que criar um modelo administrativo para que a gente possa trabalhar essa rede. A gente precisa também de pessoas que desenvolvam a questão da internet. É óbvio que vai dar um pouco de trabalho, a gente vai ter que gastar um tempo, as pessoas que estão realmente comprometidas com esse projeto para construir o que foi o Ecopolo hoje, né, para a gente ter esse espaço de trabalho e ter a cooperativa em andamento, ter algumas atividades, a parte de construção civil, a parte de aquaponia, a parte do projeto de empreendimento imobiliário, que é o Ecopolo também. Tudo isso aí custou bastante trabalho para nós, a gente, enfim, está trabalhando até hoje e apostando que isso é a grande saída. E o sistema está demonstrando que para nós uma economia integrada, futuramente uma economia baseada em recursos, é a melhor saída para nossas questões mais graves de sustentabilidade no planeta, né, de capacidade de extração de recursos desse planeta, de mudanças climáticas que nós vamos enfrentar, tá bem? E a crise econômica reiterada que realmente ocorre e é prejudicial realmente às classes mais hipossuficientes da sociedade, né? As classes mais vulneráveis, né, que nós temos, e que é justamente o que nós estamos tentando igualar, né? Trazer essas pessoas para uma realidade de qualidade de vida que é possível, né, se a gente não explorasse tanto o nosso planeta, se a gente não fosse tão focado num consumo exacerbado de bens aí, se não houvesse a tecnologia preparada para obsolescer-se, né, a obsolescência programada. Isso é o que nós precisamos transformar, tá bem? Compartilhando mais recursos, tendo equipamentos compartilhados e tudo mais. Então a gente está passando por uma segunda fase aí do Ecopolo. Porém, segue válido o convite para a formação da comunidade nas formas tradicionais, não necessariamente na forma de condomínio, mas na forma de pessoas trabalhando juntas para que a gente possa solucionar esses problemas. Hoje dá para trabalhar perfeitamente online, a gente fez todo, na verdade, há 11 anos atrás a gente conseguiu fazer o projeto todo que nós realizamos online. A gente não precisa de escritório na Paulista, a gente não precisa de reuniões presenciais, a gente pode trabalhar perfeitamente online. A confiança se dá na medida em que as pessoas se responsabilizam e tomam as atitudes para resolver os problemas, tá bem? Nós não somos ineptos ou desleixados com os recursos que nos chegam, nós trabalhamos com muita seriedade, estamos desenvolvendo há muitos anos esse projeto. Nossa competência está demonstrada, que hoje nossos ativos são muito maiores do que os passivos, então nós estamos numa situação que invejável, né? Mesmo porque é um projeto que nasceu com natureza social, nós não somos especuladores, nós trabalhamos com fatos e com elementos muito assentados numa realidade colaborativa, tá bem? Sem especulação, mesmo porque somos uma ONG, uma cooperativa, não temos finalidade de lucro, e nós estamos à disposição toda a nossa contabilidade e tudo mais, para que isso fique claro, que nosso interesse é que você venha trabalhar conosco. Evidentemente a gente tem um planejamento financeiro para que a gente possa remunerar as pessoas, tá bem? Evidentemente existe esse compromisso de trabalho, então o convite é justamente esse, organizar a parte de administração e de empreendedorismo, né, a princípio, para que a gente possa começar a desenvolver atividades lá no Ecopolo. Eu digo no Ecopolo porque eventualmente você pode ter a opção de dar esse passo, sair do sistema e ir para um outro sistema mais que tem uma qualidade de vida muito maior e principalmente que vai te realizar pessoalmente, tá? Quando você pratica o bem, quando você direciona seus esforços para engrandecer
ao teu semelhante, para melhorar a qualidade de vida dele, para oferecer você para ele, não é nem recursos, é o teu estar ao lado das pessoas que precisam de você. Você poder oferecer aquilo que muitas vezes o dinheiro não pode comprar, tá bem? Que é o teu conhecimento, que é o teu amparo, que é aquele momento em que a pessoa pode necessitar de um deslocamento, de uma carona, que você pode levá-la, de você poder cuidar de um idoso, de você atender, né, ficar numa creche, atender as crianças, trazer educação para as pessoas, para a comunidade, para as crianças, jovens e adolescentes que estão ali, tá bem? Trazer conhecimento verdadeiro, não? Para as pessoas, levar uma ciência descompromissada com a economia, né? Quer dizer, a nossa ciência ela tem que ser verdadeira, ela tem que levar para os seres humanos as soluções que vão trazer para ela soluções. Essas soluções estão ao nosso alcance, estão provadas, não? A gente não estou aqui fazendo nenhuma campanha para me salvar economicamente. Eu estou querendo que você faça parte dessas transformações sociais. Nós continuaremos com as nossas vidas, mas é importante que você dedique tempo não a um assistencialismo, não meramente só a um assistencialismo imediato, que faz bem para toda a sociedade. Mas o que eu te convido é dedicar tempo a uma causa humana, de verdade, né, que vai causar essa transformação que nós precisamos. Bom, finalmente, todos esses elementos aí são importantíssimos para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, igualitária, isonômica e que fique isolada, pelo menos parcialmente, né, dessas crises que são artificiais ou não, que são naturais ou que sejam fabricadas. Enfim, a gente não pode ficar na dependência de um governo só, tá? A gente tem que ter realmente uma estrutura distribuída de pessoas e redes, não? Redes que são integradas e que possam realmente construir uma cultura diferenciada. Não pode haver foco somente no interesse econômico de alguns grupos, mesmo que eles tenham, evidentemente, grandes ideias e que sejam importantes, tecnologias e patentes e tudo mais. Isso pode existir. O que não pode existir é esta exclusão e lucros absurdos que, obviamente, retiram da população esta possibilidade de emancipar-se também. Então a gente tem que ter limites, evidentemente. E não acredito que a gente tenha que ter uma mudança radical para uma economia baseada em recursos. Não vai ocorrer. Sempre vão haver pessoas que queiram trabalhar dentro de uma economia mais capitalista, dentro de uma economia do salve-se quem puder. Tá bem? Mas o que é importante, na verdade, é que haja, paralelamente à economia do salve-se quem puder, a economia da colaboração de todos por todos e todos por um. Quer dizer, uma colaboração integrativa. Tá bem? Então a proposta que eu faço não é destruir o sistema, acabar com os governos, nada disso. Eu acredito que é uma opção, é ter essa opção. E para construir essa opção, a gente precisa ter consciência. Então muita gente pode estar pensando nesse momento, quais as alternativas existem? Está aí uma delas, Projeto Equilíbrio. Não precisa ser a bandeira Equilíbrio, pode ser a bandeira Economia Baseada em Recursos, pode ser realmente uma economia integrativa, pode ser uma economia de compartilhamento, pode ser o que você quiser chamar, desde que nós tenhamos em mente que a gente precisa criar essas cadeias de produção que sejam isentas das variações econômicas do mercado. Também a gente precisa limar isso, isto é, ter tecnologias sustentáveis, que elas permaneçam em qualquer tipo de situação, que a gente tenha condições de mantê-las em funcionamento. E isso através do quê? Produção de alimentos, produção de energia, tá bem? Então essas são as bases aí. A dependência hoje principal é de energia, tá bem? E eu acredito que nós podemos coletivamente solucionar essa questão, tá bem? Então o convite é esse, né? Vamos trabalhar juntos? É essa a questão. Vamos trabalhar juntos? Trabalhar. Porque nenhuma modificação na vida vai ocorrer se você não trabalhar. E eu estou oferecendo para você minha colaboração, e eu espero de você essa mesma colaboração. Sem partidos políticos, sem religião, sem qualquer tipo de afetação social, sem qualquer distinção entre professores, militares, tecnocratas, administradores, professores, enfim. Todos somos iguais.
Nós temos que nos respeitar como potenciais colaboradores para o progresso da humanidade, tá bem? Então a gente não pode ficar dividindo, greve dos professores, greve dos militares. Isso não pode acontecer. Nós temos que entender a nossa situação geral, que recursos que nós temos, sem mentiras, sem falácias, sem conversa fiada. Nós precisamos integrar todo o que nós produzimos hoje e juntar isso em elementos estruturantes, tá bem? Uma tecnologia funcional, uma inteligência artificial, hoje não precisa, na verdade, né? Mas se tivéssemos, no momento que a gente tiver, fica muito mais fácil coordenar isso. Então, eu já sei as necessidades básicas do ser humano, eu sei que ele precisa de roupa, eu sei que ele precisa de alimentação, eu sei o que ele precisa, tá bem? Então a ideia é justamente essa, organizar e equilibrar a sociedade, equilibrar consumo e produção. É muito fácil fazer isso, não precisa de inteligências artificiais para fazer isso. Então essa composição é o que eu estou propondo. Vamos trabalhar juntos para a gente criar esse mecanismo. Uma vez que ele se coloca em funcionamento, são como as comunidades, que são provas factuais. Eu não estou criando uma fantasia na sua cabeça. Eu estou mostrando a Auroville, Damanhur, pesquise, Tamera, em Portugal, Auroville na Índia, né? Damanhur na Itália, Findhorn em Wales, né? na Inglaterra, na outra ilha da Grã-Bretanha. Então assim, é só pesquisar e você se informa que essas comunidades elas têm resiliência também, elas estão se tornando isso. Porém o que a gente precisa entender aqui é que a gente precisa de uma governança que seja igualitária para todos, né? O interesse de todos é o interesse maior. Depois vem o seu individual. Então você tem que perguntar, o que eu posso fazer para a comunidade, o que eu posso fazer para a rede? E obviamente a rede vai estar perguntando todos vão estar perguntando o que eu posso fazer pela comunidade e pela rede. Quando eu melhoro a comunidade, eu estou melhorando a tua vida. Evidente, tá bem? Então assim, quando eu melhoro a vida de alguém que está integrado no modelo de autoajuda, praticamente é uma rede de autoajuda, porém com uma economia integrativa, eu estou criando as oportunidades para melhorar a qualidade de vida de todos, tá bom? Então não há muita dúvida disso, não há muito questionamento, já que Fresco já trouxe toda a teoria sobre isso, the best that money can't buy, ou seja, o melhor que o dinheiro não pode comprar, está aí nisso, quer dizer. Então assim, apesar de que esse modelamento da substituição de uma moeda é baseada na capacidade produtiva, todo mês você vai ter esse valor, tá bem? Então independente do que esteja acontecendo. Agora, é óbvio que dependendo do tamanho do sistema, haja uma variação, e essa variação precisa ser ajustada. Então dentro de um sistema maior, essas variações praticamente não são sentidas. Mas no primeiro momento a gente precisa contar com a boa vontade e o trabalho aí de todos nós para que a gente possa fazer a primeira estruturação. Depois de feito isso, essas comunidades passam a se organizar economicamente muito bem e a qualquer momento você pode entrar numa delas. Você fica preparado e sabe que se você pedir para entrar, no momento seguinte já está sendo preparado toda a estrutura para que você e sua família possam integrar a comunidade. Só que é óbvio, tem um prazo, tem uma estruturação que nós precisamos compor junto com todos, tá bem? Então, não existem milagres, não existe as coisas não acontecem da noite para o dia. A gente está há 11 anos trabalhando, há 4 conseguimos comprar as terras, e também nesse mesmo período grandes desafios estão sendo superados, ainda temos grandes desafios para superar, mas é um caminho que nós precisamos seguir, nós entendemos que precisa ser seguido. E agora com essa crise econômica, com essa crise mundial, planetária, que é, além de uma crise na saúde, é uma crise que se tornará econômica, e que Deus queira que não leve a uma retaliação militar, né, de quem se sentiu prejudicado. Então a gente tem o dever de superar isso, né, com muito amor, com muita responsabilidade, com muita boa vontade, com muita vontade de se autoconhecer e de se dispor realmente a esse trabalho. Então a melhor caridade que você faz hoje é sentar no computador, estruturar conosco, participar dos processos. Então quem quiser auxiliar, por favor, entre em contato, manda um e-mail, também você será muito bem-vindo nessa estrutura, nos auxilia a desenvolver essa estrutura administrativa, a desenvolver trabalho, a dar capacitação, treinamento. Existem N necessidades que nós temos hoje, e isso é o que vai transformar a sociedade do amanhã. Não é nenhuma outra
nenhum partido político vai fazer isso, tá bom? Então esqueça esse tipo de ideologia e passe a ter uma ideologia de verdade. Quer dizer, a nossa única ideologia tem que ser a verdade. Então, a partir disso, nós construímos qualquer outra civilização que nós imaginarmos. Então, a nossa capacidade está apenas na capacidade de nós imaginarmos esta sociedade e trabalharmos focado nela, tá bem? Não se vincule a ideias preconcebidas de outras pessoas, não defenda meramente partidos ideológicos, não, porque você se sente melhor ou porque ele protege mais você que é militar, ou você que é professor, ou você que é empresário. Isso são falácias. Nós temos que proteger a sociedade como um todo. A estruturação tem que ser válida para todo mundo. É claro que quem tem muito vai ter que reduzir isso, mas não significa distribuir meramente como se fosse presente de Natal para todo mundo, gratificações aí meramente estúpidas. O que nós precisamos é pegar esse dinheiro, investir em educação, investir em formação, em qualificação, colocar essas pessoas para trabalharem, para produzirem riquezas e, obviamente, riquezas planetárias. E logo, logo a gente está explorando outros planetas aí com toda certeza, com toda tranquilidade. Para quem quiser, evidentemente, ponho isso como exemplo, porque é um exemplo de emancipação, então não há limites, nós podemos fazer qualquer coisa. E se podemos ir para outros planetas, o que é que você imagina que nós juntos não possamos fazer? Possamos fazer qualquer coisa. Infelizmente, boa parte da tecnologia e dos conhecimentos que foram importantíssimos numa determinada época foram suprimidos, graças à internet estão sendo redescobertos. Então faço também, mantenha material aí que é importante dentro dos seus HDs. A gente não sabe se vai haver disruptura da internet, disruptura da energia, né? Porque uma vez que começa a faltar plaquinhas de circuitos para substituir as que queimam, a gente pode ficar com intermitência nesses serviços também. Então faço votos aí de que você esteja bem, cuide-se, conheça aquilo que pode te salvar. Não sei se você vai conseguir comprar com facilidade agora no mercado, mas enfim, o mercado, enquanto a Anvisa não conseguir destruir quem está fabricando, né, mas de qualquer forma eu tenho informações de como fabricar, só vamos ter que buscar os produtos, a matéria-prima, né, mas não é extremamente complicado. Então é viável de fazer. Se a gente tivesse uma comunidade, um laboratório certamente estaria já equipado para fazer esse atendimento e para orientar ou para produzir se fosse necessário. Quer dizer, o conhecimento é a liberdade, né? O conhecimento é a base. Portanto, por isso que nós focamos muito na questão educacional e na questão informacional. Nós precisamos reforçar isso, as pessoas precisam aprender a começar a pensar fora da caixa, não se vincular a essas ideologias partidárias que só dividem, não nos unem, e eu me considero exatamente igual a você, em termos de capacidade, em termos de potencialidades. Infelizmente nós estamos limitados. Eu não estou atuando dentro da área que eu mais tenho competência para realizar e infelizmente é assim que segue a humanidade, tá bem? Então grato pela tua atenção e até a próxima. Grato aí pela disposição que você teve de tempo, estou à disposição, manda um e-mail para mim, por favor, e se comprometa aqui com 1, 2 horas semanais ou mensais, ou o que você puder doar do teu tempo para a gente poder desenvolver, dar continuidade a esse projeto importantíssimo que não é uma ideologia partidária, religiosa, enfim, nós temos um foco que é humanitário, que é único, não? Quer dizer, todos nós somos iguais e isso é inevitável, tá bem? Se a gente não tomar isso como premissa, a gente não vai nunca construir uma sociedade igualitária, a gente sempre vai ter as diferenças e as defesas, a gente não pode ter defesa de segmentos, nós temos que ter uma defesa única. Somos todos humanos, o que é o melhor para a humanidade? Como é que a gente constrói isso? Tá bem? E todo mundo ter a consciência de que o melhor está sendo feito por todos nós. Tá bem? Muito grato e enfim, que Deus nos proteja aí dessa epidemia
e que não se agrave mais e que a gente possa superar isso e realmente a partir disso isso seja realmente um fator de elevação da nossa espiritualidade, da nossa consciência e que a gente entenda realmente qual é o nosso papel nesse planeta e nossa responsabilidade com as futuras gerações, tá bom? Muito grato aí e Deus nos proteja sempre.